Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todas as pessoas que estão nesse momento sendo alcançadas, pela audiência desse canal. Hoje eu estou iniciando aqui um projeto que há algum tempo eu tenho cultivado no meu coração de fazer, que é transmitir mensagens com base nas Escrituras Sagradas através de um canal no YouTube. E agora eu estou tendo a oportunidade de executar esse intuito que eu tinha já há algum tempo. Bom, para começar hoje, eu gostaria de falar sobre fé. Todo cristão ele deve ter na sua vida a marca da fé. Quando nós falamos de fé, talvez muitas pessoas por falta de conhecimento, muitas vezes mesmo pelo costume de falar a respeito de fé de uma maneira um pouco vazia, algumas pessoas usam diversas expressões para falar que tem fé. Algumas dizem, eu tenho muita fé em Deus, ou eu tenho fé que as coisas vão dar certo, eu tenho fé que eu vou conseguir, eu tenho fé que as coisas vão se acertar. E por aí vai. Entretanto, isso é um conceito muito vago de fé. A fé ela não se traduz em palavras dessa natureza. A fé, ela na verdade, se traduz em atitudes. Quando nós falamos de fé e nos dirigimos à Bíblia para encontrar uma definição do que é fé, nós olhamos para, por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para exemplificar isso que eu estou falando, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que eu ouvi de um pastor que em determinado momento, alguns anos atrás, estava pregando e eu estava assistindo ali, ouvindo a mensagem transmitida por aquele pastor. Ele contou a história ali de uma igreja que ficava localizada em um determinado local, e nesse local já não chovia há algum tempo, e a seca estava castigando demais a região. E aí esta igreja ela se propôs a orar em determinado dia para que a chuva fosse derramada. E, segundo o pastor, os irmãos ali, os membros daquela congregação se reuniram, foram para o templo e começaram a orar cessantemente para que a chuva caísse. Em determinado momento daquele período de oração, a chuva começou de fato a cair. E aí os irmãos ali que ali estavam, os membros daquela congregação, se alegraram, ficaram muito felizes, glorificaram a Deus, ficaram muito alegres com a resposta divina às orações deles. E em dado momento, segundo aquele pastor, as pessoas já tinham encerrado suas orações, havia apenas uma irmã orando ainda, mas a maioria das pessoas já tinham encerrado sua oração, e aí agora elas se dirigiram à porta do templo para ir embora. E aí aconteceu aquilo que acontece todas as vezes que chove e nós não estamos preparados para a chuva. Às vezes você sai sem guarda-chuva, sem um agasalho, uma roupa de dia de chuva. E quando eles chegaram na porta do templo, eles perceberam que eles não podiam ir para casa, porque estava chovendo e eles precisavam esperar a chuva passar. E foi nesse momento que a irmã que estava orando levantou-se, bateu ali a poeira dos joelhos e se dirigiu à porta. E ao chegar na porta, aquela irmã abriu a sua bolsa, puxou um guarda-chuva e foi embora. Abriu o guarda-chuva e se protegeu da chuva e foi embora. Isso traduz em atitudes. A pessoa foi orar pedindo chuva, levou o guarda-chuva, ou seja, ela colocou em prática aquilo que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1.
é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, quando ela foi orar acreditando que, ao orar, Deus responderia a sua oração e a chuva cairia. E ela enxergou a chuva cair, mesmo quando não havia sinal de chuva. E a maior prova disso é, eu estou indo orar para chover, então eu vou levar um guarda-chuva, nada mais natural do que isso, porque quando chover eu vou estar preparado para voltar para casa sem necessidade de me molhar toda ou ter que ficar preso em algum lugar por causa da chuva. Então, a fé, em primeiro lugar, ela é uma atitude. A atitude, ela traduz o que é a palavra fé. Né? Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa enxergar e você vai demonstrar que você acredita, que você enxerga através das suas atitudes. Um dos maiores atos de fé que nós podemos ter é a oração. Né? Quando você vai orar, você não está vendo Deus, você não pode apalpar Deus, você não pode, ouvi-lo fisicamente, a não ser que Deus, queira falar fisicamente com você. Então, se uma pessoa, olhar para você de maneira, friamente olhando para você, ela vai achar que você é louca, porque você está falando com alguém que você não vê, que você não pode palpar e nem nada. Mas, na verdade, você acredita que Deus está ouvindo suas orações. Então, isso é um ato de fé, isso é uma atitude de fé. Por isso é tão importante nós orarmos. Né? A Bíblia diz também que a fé é uma das principais armas do cristão para a batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Né? Então, a fé, ela também é proteção. A fé, além de ela ser uma atitude, ela é uma proteção para o cristão, em dias de batalha espiritual, como nós vivemos hoje. A todo momento nós estamos sendo bombardeados, com doutrinas falsas, com heresias, estamos sendo bombardeados com afrontas, com perseguições e diversas outras formas, que o inimigo utiliza para nos atacar. E como nós podemos nos defender? Nós podemos nos defender através da fé. Porque a fé, ela produz uma coisa na vida do cristão que é de suma importância para que esse cristão consiga prosseguir na sua caminhada espiritual, que são as experiências com Deus. Quando nós olhamos para a história de Davi na Bíblia, por exemplo, você vai observar que quando Golias, ele chegou lá e começou a desafiar o povo de Deus, dizendo: não há Deus em Israel, que seja suficientemente forte, capaz de me vencer. Se houver um homem aí que tenha essa capacidade, que venha ao campo de batalha, me enfrente. E a Bíblia diz que ele afrontava o Deus de Israel. E os soldados que estavam ali, o rei, todo o povo, não tinha coragem de encarar Golias, porque já haviam ouvido as histórias a respeito desse guerreiro filisteu, e era um guerreiro que havia matado diversas pessoas, já era um homem experiente na batalha, além de ser um gigante, então ele tinha uma estatura muito maior do que um homem natural, um homem normal. Ele era uma pessoa que era muito bem preparada na guerra e era muito temido. Mas, quando Davi chegou ali no campo de batalha para ali levar comida para os seus irmãos, ele ouviu a afronta de Golias. E quando ele ouviu, ele não se conteve, ele ficou indignado. Como pode esse circunciso, esse homem maldito,
ficar afrontando o Deus de Israel. E aí diz a Bíblia que ele se propôs a lutar contra Golias. E aí as pessoas olhavam para Davi e viam Davi um menino, né, um jovem, uma pessoa que não tinha experiência nenhuma em batalhas nem em guerras, não tinha experiência nenhuma com uma espada, com uma lança, com uma couraça, com um escudo, que eram os aparatos utilizados pelos soldados para poder entrar em batalha. Né? Davi só tinha experiência em atirar pedras com a sua funda, né? Que era um instrumento ali que ele utilizava para lançar pedras. Entretanto, Davi já tinha duas experiências no campo de batalha quando ele estava pastoreando as ovelhas. Né? Ao pastorear as ovelhas, ele foi obrigado a lutar contra um leão e contra um urso para proteger as ovelhas. E venceu os dois animais. O que, humanamente olhando, seria impossível, porque qual homem que daria conta de matar um urso? É impossível isso, fisicamente é impossível. Qual homem que daria conta de matar um leão? Impossível também. Apenas com base na sua fé e na coragem que a fé lhe proporciona, que você consegue enfrentar esses inimigos. Então, quando você tem fé, você realiza coisas que aos olhos humanos é impossível realizar. É impossível você conseguir fazer, mas quando você põe em prática a sua fé, as coisas impossíveis se tornam realidade. Então, quando Davi entrou no campo de batalha, ele usou uma expressão, inclusive, que traduz muito bem o que era a fé dele. Ele diz: você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele não depositava sua confiança na sua estrutura, ele não depositava confiança na sua capacidade, na sua força. Ele depositava sua confiança no poder de Deus, na força do nosso Senhor Deus. E por isso Davi entrou em campo, né, entrou no campo de batalha e venceu aquela batalha que aos olhos humanos era impossível vencer. Se você acreditar naquilo que Deus pode fazer por você e naquilo que Deus pode fazer com você, coisas milagrosas acontecerão. A fé nos capacita a crer verdadeiramente no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E para isso, nós precisamos colocar em prática todos os dias, com as nossas atitudes, a nossa fé em Deus. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero orar por você agora. Deus Todo-Poderoso, nesse momento, eu oro ao Senhor para que o Senhor venha abençoar essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que essa palavra seja de refrigério, de conforto, de encorajamento, de exortação a esta pessoa, para que ela consiga, meu Deus, entender os teus propósitos na vida dela. Concede, meu Deus, a vitória para que essa pessoa, se ela esteja em uma situação de tristeza, ou de luta, ou de angústia, que ela venha sair dessa situação vitoriosa com base na fé, no poder que há no teu nome. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.